Fala, cooperado do Sicoob Credicopa, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma edição do Vamos Cooperar, o podcast de cooperativismo do Sicoob Credicopa, o primeiro de Patos de Minas, o primeiro da região e o único que traz histórias de sucesso, de cooperativismo, de empreendedorismo e hoje, como é o caso, vamos falar de sustentabilidade e inovação no agronegócio. Quem está comigo é sempre meu companheiro de todas as horas, Lelis Félix. Seja bem-vindo, Lelis. Obrigado, Flávio. Obrigado você também, nosso companheiro que sempre está acompanhando nosso podcast. Já são vários episódios, a gente já esteve em várias cidades aqui da região. E, novamente, vamos falar sobre o agronegócio que é a marca da nossa região. Sim. E tem tudo a ver com cooperação, com cooperativismo, com o Sicoob Credicopa. É isso mesmo, e o Sicoob Credicopa sempre apoiando iniciativas, sempre apoiando os projetos que são inovadores em sustentabilidade, em gestão de negócio, planejamento e tudo. Por isso, nós viemos a Patrocínio, o nosso cenário hoje é aqui na nossa vizinha Patrocínio, cidade maravilhosa, um abraço para toda a população de Patrocínio, para os nossos cooperados, em especial aqui em Patrocínio, para conhecer a história do nosso convidado, que é o Alex Fabiani Mendes, da Floema, uma empresa de patrocínio, cooperada do Sicoob Credicopa, mas eu vou pedir para o Lelis falar, antes da gente falar um pouquinho sobre a Floema com o próprio Alex, para falar um pouco quem é esta personalidade chamada Alex Fabiani Mendes. Pois é, Flávio, o Alex é engenheiro agrônomo, especialista em cafeicultura, nós estamos na capital do café aqui, Patrocínio, e também especialista em nutrição de plantas e traz uma vasta experiência aí, tanto no campo quanto também na gestão empresarial. Ele também é sócio do Rotary Club e foi vencedor, olha só, do Prêmio Sebrae de Sustentabilidade. Vamos lá então começar esse bate-papo, né? Vamos conversar com o Alex, vamos conversar com as pessoas que estão envolvidas neste projeto. Quando eu digo conversar com as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, para além do Alex, né? O Alex está aqui como uma voz, afinal de contas, a Floema não se fez sozinha, né, Alex? Você, com seus amigos, com sua família, com seus colaboradores, ajudaram a construir essa marca de sucesso. E eu queria que você começasse falando para a gente como que surgiu a Floema, qual foi a sua trajetória dentro da empresa. Bem-vindo, um prazer conversar contigo, viu? Igualmente, Flávio, Lelis, é um prazer, obrigado pelo convite. E você falou tudo, né? Na verdade, nós começamos, estamos completando 20 anos agora de Floema, e a família que foi a grande incentivadora, né? O grande apoio. Na verdade, eu trabalhava, tinha uma posição muito bacana em outras empresas, né? E de repente eu resolvi abandonar tudo para acreditar nesse negócio que é a Floema hoje, né? E a família foi fundamental, né? A minha esposa, né, até então não tinha filhos, e os meus pais. Como é o nome dela? A Rosana. A Rosana. Manda um abraço para a Rosana, então. Rosana, um grande abraço, eu te amo muito, viu? Rosana, esse negócio é seu, né, Rosana? Tá vendo? Mas pode continuar, Alex, por favor. E nós começamos, né? Você tocou no plano do prêmio de sustentabilidade, né? Na verdade, esse prêmio é bem antigo. Então, antes de ter esse modismo de sustentabilidade, a gente já trabalhava com isso. Na verdade, eu já trabalho com sustentabilidade desde 1990, para você ter uma ideia. Que bacana. Né? Você, então, trabalhava numa empresa que não era sua, né? Você era colaborador, tinha uma posição favorável. Esse momento, né? Conta pra gente como foi esse momento de largar tudo e decidir empreender, sabendo que eventualmente poderia ter alguns riscos. Na verdade, eu sempre tive um espírito empreendedor, né? Eu comecei, pra você ter uma ideia, eu vendia picolé, né? E depois de vender picolé, eu mesmo resolvi criar a minha fábrica, comecei a produzir a laranjinha, né? O chup-chup, né? O pessoal fala. Então, eu sempre fui empreendedor, desde novo, né? E aí eu me formei, eu sou técnico agrícola também, trabalhei um tempo como técnico, fiz agronomia, fui para uma empresa, né, que trabalhava nessa área já de ambiental, né, compostagem nesse sentido, e lá comecei e galguei todas as posições profissionais que eu poderia chegar. Aí, nesse momento que eu estava no topo, eu já iria ser promovido a gerente nacional, né? Eu tive um convite para ir para uma outra empresa, nesse mesmo segmento, só que uma empresa que estava iniciando. Então, eu aceitei, fui como sócio, né? Então, nesse momento, eu já mudei totalmente a minha rotina, né? Até financeira, né? Por acreditar naquele potencial negócio. E esse negócio que eu fui, né? Hoje é uma das maiores empresas desse segmento. E no momento que eu estava estabilizado, eu tive a ideia de montar o que seria hoje a Floema.
Então estava numa posição de segurança também, não, vou largar tudo. Não existia para você, exatamente, né? Claro, exatamente. Cheguei no topo aqui, agora não quero exatamente. mais. Mas eu não estava feliz, né? Assim que eu queria, sempre tive o sonho de ter essa estrutura que eu tenho aqui hoje, né? Para justamente desenvolver as formulações da forma que eu sempre quis fazer, né? E para dar os resultados para os meus clientes, né? Ou em produtividade, em qualidade, de alguma coisa nesse sentido. Aí, novamente, eu larguei tudo, né? Em 2004, eu comecei a Floema. 20 anos de Floema. E Sim. a gente está falando do nome da sua empresa, Floema. Para quem está nos assistindo, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho aqui. Floema é um tecido condutor ali da célula da planta, é isso mesmo? Leva carboidrato, aquelas quebras lipídicas. Eu não entendo nada, porque eu li aqui no livro que ele me emprestou aqui e estou aqui dando uma de sabichão. Mas é isso, né? Surgiu a partir disso e eu queria que você falasse também como que surgiu o nome da empresa e o que ele representa para você. Exatamente, você entende um pouco, sim. Não está leigo, não. Na verdade, o floema, né, são como se fossem as veias, né, do nosso corpo, né? Ela que faz o transporte dos açúcares, né, dos carboidratos, né? E é justamente ela responsável por toda essa irrigação de dentro da alimentação dentro da planta, né? E eu sempre fui muito estudioso nessa parte de fisiologia vegetal. Então, nada mais, né, pertinente da empresa surgir com esse nome, né? Na verdade, eu estudando, né, até o livro que está com você aí... Eu vou pegar ele aqui. Né? Na verdade, isso aí, minha fonte de conhecimento partiu desse livro. E, inclusive, eu tenho até uma introdução muito bacana que você teve a oportunidade de ler. Né? Vamos ler aqui essa introdução? Gente, é esse livro aqui que ele está falando para a gente. Eu não sei se vai dar para ler, mas é Biologia Vegetal, 6ª edição. Tem essa capa aqui toda bonita, ó, toda meio Van Goghiana, dá para dizer, né? Com essa pintura bonita pra caramba, ó, tá vendo? Aqui, ó, Biologia Vegetal. E logo na introdução, isso aqui eu abri aqui para ver, foi na pura sorte. Ele falou que tinha gostado desse livro, né, Alex? Que esse aqui foi onde tudo começou. E aí tem, no prefácio do livro, Lelis, olha só, a frase de William White. Está escrito o seguinte: quando um homem vagueia pelas matas até o lago, ele sabe que encontrará lagoas e lírios, garças azuis e peixes dourados, sombra sobre as rochas e cintilações nas diminutas ondas, exatamente como acontecia em 1354 e como será em 2054 e além. Ele poderia postar-se sobre uma rocha na praia e situar-se no passado que lhe é inacessível, no futuro que ele jamais verá. Ele poderia ser parte de uma pretérita, ele poderia ser parte de uma era pretérita e de um tempo ainda por vir. Bonito, né? Filosófico isso aqui. Então, tudo começou aqui. O livrão te deu aquela incentivada. Exatamente. Na verdade, isso aí reflete, tudo começou com conhecimento, né? Eu sempre costumo falar, você não precisa ter dinheiro para você começar um negócio, né? Você tem que ter conhecimento, né, expertise, né, e bons relacionamentos. Então, foi isso que começou. E como por ser muito estudioso, né, então eu desenvolvo, porque na verdade o meu negócio eu desenvolvo, né, eu produzo e comercializo as formulações que eu crio. Então, esse que é o nosso diferencial. E todas as formulações que nós criamos, né, que são produzidas na empresa, elas são baseadas no princípio de fisiologia vegetal. Que bacana. Né? Então, automaticamente, a formulação ela é específica para algum tipo, ou aumentar a produtividade, ou aumentar qualidade, ou aumentar a peneira, né, do café, ou retenção foliar. Então, tudo tem a ver com algum mecanismo fotossintético que a planta trabalha. Na verdade, esse é o nosso grande diferencial, se a gente fosse repensar. Exatamente. Muito se fala hoje do desafio de aumentar a produtividade, mas também manter o equilíbrio do ecossistema, né? Não dá para você fazer algo sem pensar no futuro, e foi justamente isso que a frase que o Flávio reproduziu aqui quer dizer. Como que vocês trabalham a sustentabilidade aqui na empresa, principalmente na elaboração das suas fórmulas? Como eu disse, a gente sempre já teve essa pegada de sustentabilidade. Se a gente for ver o DNA da Floema, é produção de fertilizantes para aplicação via foliar. Só que desde o início, a gente chega para o nosso cliente e trabalha o todo. A gente trabalha o sistema. Alex, mas você não trabalha só com produto para aplicar na folha? Sim. Mas para isso, eu preciso auxiliar o meu cliente a conhecer o solo dele.
que é o suporte. É onde o sistema radicular Entendi. está ancorado, né? Então, para isso, eu acabo fazendo um trabalho no sistema como um todo. É porque não é isolado, Não né? é isolado, exatamente. Não é simplesmente vender o produto. Não né? é simplesmente vender o produto. Na verdade, a nossa preocupação é de estar dentro, né, e participar do conjunto, né? Para você ter uma ideia, hoje a gente trabalha, e se nós formos ver, são conceitos extremamente antigos. Cuidar do solo, a parte biológica, a parte de vegetação, né, a parte nutricional. Então, se nós formos avaliarmos, os pesquisadores, as academias, os nossos pais, avós, já nos ensinavam isso, né? Por isso que eu digo que nada disso que está acontecendo agora é novidade. Eu acho que nós é que esquecemos um pouco disso aí, né? E partimos para algumas alternativas que acabaram não sendo tão bacanas assim. A importância de ser um cuidado calmo, atencioso e às vezes não procurar sempre uma solução mais rápida e mais barata, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que a própria natureza nos mostra os caminhos. Eu costumo brincar, né, que a planta conta pra gente o que ela está precisando. Ela conta o momento que ela está, sabe? É muito interessante, né? E então, assim, a natureza ela é muito, muito perfeita. E, Alex, acho que a gente tem que falar também daquilo que transforma qualquer empresa, que é o seu entendimento de como ela enxerga o mundo, qual é a macrovisão dessa empresa. E eu estou falando, obviamente, de cooperativismo, estou falando, obviamente, de coisas que envolvem sistema financeiro, e eu queria que você me falasse qual é a importância do Sicoob Credicopa para o seu negócio. Como que o Credicopa te ajudou a chegar aonde você chegou hoje? Olha, eu sempre tive o princípio que a gente nunca cresce sozinho. A gente tem que ser parcerias, né? E a Credicopa hoje é um grande parceiro, até pelo modelo do meu negócio, né? Porque você vê, a maior parte dos meus clientes são cafeicultura. Então, o café, para você ter uma ideia, ele produz uma vez por ano. Então, a gente acaba tendo que financiar esse produtor, né? Sim. Eu faço uma venda agora e vou receber só em agosto, setembro do ano que vem. Então, você imagina a necessidade de fluxo de caixa que tem que ser. Aí entra o papel da Credicopa, né, para justamente nos auxiliar estruturando operações para amenizar fluxo de caixa, né? Bom, Alex, me fala aqui, quando começou a sua história aqui com o Sicoob Credicopa? Tem tempo. Começou em 2009. Então, desde 2009, a cooperativa de crédito já está dentro do nosso negócio. E o que é mais interessante, mais importante, é a proximidade que eles têm conosco. Então, na verdade, eles entendem o meu negócio. Eles entendem a particularidade da cultura do café. E isso é fundamental, né? Porque outras instituições, normalmente, as tomadas de decisão são em São Paulo. E os analistas não conhecem nada da realidade do agro, né? E a equipe não, ela está aqui, ela conhece, ela tem parente que é cafeicultor, parente que é produtor, então fica mais fácil de se desenhar operações. Com certeza, né? Para um banco, né, que está na capital, às vezes você é apenas um número, né? No computador. Você é um tomador de dinheiro, né? Tá lá pedindo dinheiro e pronto e só. Na cooperativa não, né? E aí a gente tem que falar, Lelis, até te interromper, pelo seguinte, quando a gente está falando de uma cooperativa de crédito, e você citou agora há pouco que o cafeicultor, aquelas pessoas que trabalham no agronegócio, eles trabalham com operação de risco. É uma operação de risco. Então você está vendendo hoje para aquele produtor sem ter a certeza até de que talvez, né, se acontecer alguma coisa, ele não receba. E você também não receba. E aí você tem que ter um suporte como o Credicopa, como o sistema de cooperativismo. E o seu negócio, ele é estruturado nessa direção de cooperação? Porque a gente falou agora há pouco de como a sua empresa funciona em rede, né? Ajuda todo mundo. É também uma reprodução ao seu molde do sistema cooperativista? Sim, com certeza, com certeza. Devido a essa presença que nós temos dos nossos clientes, né, então a gente acaba dividindo os riscos, todo mundo, né? E como nós estamos sempre juntos, né, a gente está sempre atento do que está acontecendo, né? Por exemplo,
Nós tivemos em 2021 a geada, né? Então a gente sabia que muitos produtores tiveram dificuldade, né? Mas a gente já estava, a gente era parceiro nessa situação, né? Então, como essa proximidade, até nesse modelo, ela ajuda. Então, a gente senta, né? A gente senta, ó, o que nós podemos fazer, né? E aí a importância da gente ter uma instituição cooperativa de crédito, né? Para entender essa situação, né? Que as partes estão passando. Você hoje, como um diretor da empresa, fundador, você ainda tem o costume, como engenheiro agrônomo, de ir até a propriedade, verificar de perto o que está acontecendo lá com o seu cliente? Olha, Lelis, você falando aí, eu voltei 20 anos atrás, né? Parece que é a mesma coisa. Eu não vou com a frequência que eu ia, mas até hoje eu vou nos nossos clientes, né? Gostaria de ir mais, mas até hoje, assim, a empresa como um todo, a gente roda em todos os departamentos, fábrica, né? Eu ainda continuo como responsável técnico da parte fabril, né? Então a gente acaba que tem o dedo da gente em todos os departamentos, vamos falar, né? E quando você vai conversar com o produtor está precisando de um financiamento, está precisando de uma linha de crédito, você indica o Cicobi Credicopa? Com certeza, com certeza. A gente indica sim, porque a gente sabe que a probabilidade de ter uma solução que se enquadra para aquela necessidade ela é muito grande. E tem um detalhe, né? Sem falar que o Cicobi Credicopa oferece para os seus cooperados o próprio ganho daquilo que ele investe lá dentro, né? Ou seja, todo mundo eu vou usar bem entre aspas o termo, é meio que dono mesmo, né, de todo o sistema cooperativista, todo mundo ganha naquele processo. Você acredita que se a gente tiver mais pessoas ligadas ao cooperativismo, a Cicobi Credicopa, a gente tem mais chance de se desenvolver no agro? E aí eu queria te pedir um conselho. Quero abrir uma empresa no ramo do agronegócio. A minha melhor opção é o Credicopa? Com certeza, com certeza. É o que você falou, é a visão de dono, né? É a visão de dono. Eu prezo muito por isso, né? Então, na verdade, a gente está operando com a instituição da qual nós somos um dos sócios, né? E uma instituição, principalmente, que é muito bem administrada, né? Basta ver a evolução dos números que ela tenha dado ano a ano, né? E a facilidade, né, do entendimento, né? A parte não é tão burocrático como algumas outras instituições. E eu sempre, como eu disse no início da nossa conversa, né? A gente não cresce sozinho. Então, nós temos que ter uma estrutura, né, de parceiros para estar do nosso lado. E essa estrutura de parceiros faz com que a gente pense na cooperativa da seguinte maneira, que a gente está em casa, que a gente está na família. A gente chegou aqui, foi conversar, montando o equipamento, e o Alex falando para a gente, pô, o presidente é o fulano, o fulano ainda está em tal lugar, ou seja, são pessoas que você conhece de dentro da sua casa praticamente, né? São amigos que tomaram um empréstimo e te indicaram, são pessoas que hoje fazem parte da cooperativa, o gerente do banco, o gerente da sua conta é uma pessoa que vem aqui no seu negócio, visita a sua empresa, vê o que está sendo feito, né? Essa proximidade é o que mais conta, é o que mais importa, né, Alex? Olha, Flávio, isso aí tem um peso que você não imagina o tamanho dele, né? Isso é muito importante, né? Nós estávamos falando, né? O Ronaldo conhece a minha empresa, né? O Zé Altamir vem aqui na empresa, né? A Renata sempre está nos apoiando aí no dia, toda a equipe, né? Então, às vezes, em algumas situações, o ambiente, a análise não esteja favorável a uma liberação de um recurso. Mas devido a essa proximidade que eles têm e sabe o potencial que a empresa tem, os clientes que ela atua, né, isso aí acaba sendo uma porta para pesar numa liberação da operação. Isso é muito importante, né? Isso no sistema, talvez se fosse no sistema privado, né, com certeza a probabilidade disso acontecer seria muito baixa. Hoje o produto Floema chega até onde? Olha, nós temos produto a nível Brasil, tá? Mas o nosso foco de atuação hoje ele é regional. Pra você ter ideia, nós temos produto em Santa Catarina, temos produto em Rondônia, né? Para você ter ideia, mas o grande volume de negócio é a nível regional. Planos de expansão agora para 2025? Sim, sim. O que você pode adiantar para a gente? Estamos com alguns projetos, né, inclusive de algumas mudanças. Aí o olho brilhou, hein? Com certeza. Aí o olho brilhou. Temos 2 projetos aí muito bacanas
Infelizmente eu não posso. Pode. Não posso contar ainda. Pode. Conta pra gente aí um pouquinho só. Eu não posso. Pode. Contar mas pode. a gente tá investindo muito numa mudança de estrutura física. Aí, né? ó. Já pediu um empréstimo lá pro Credicorp? Já foi aprovado? Estou aguardando a análise. A Renata tá aqui, né? Então ela já tá vendo, hein, Exatamente. Renata? Você já tem um pedido para ser atendido. Ô, Renata, vem aqui. Né? Vem aqui, participa. Agora tá gravado. Ó. Agora tá registrado, não vai ter como mais. Você vai deixar o sonho do Alex ficar parado? É lógico que não. Se Cicobi Credicorp não faz isso com seus cooperados, é evidente que não. Mas a gente falando dessa cultura, Alex, do cooperativismo, até queria saber a sua opinião, né? Você acredita que se a gente tivesse mais cooperativas, mais cooperativismo, o nosso sistema econômico seria diferente? O cooperativismo é capaz mesmo assim de transformar as pessoas, como a gente já é testemunha, eu imagino que você também seja. Olha, eu não sou expert em cooperativismo, né? Mas as experiências que eu tive, né? Se a cooperativa for muito bem administrada, né? Que é o caso do Credicorp, né? Com certeza, se outras entrarem nesse mesmo modelo, a nossa economia, né, a nossa agricultura, né, os nossos negócios, né, com certeza eles têm tudo para desenvolver e para crescer. É importante a gente mencionar, Flávio, que apesar do cooperativismo, né, como uma cooperativa de crédito, seguir um modelo econômico de coparticipação dos associados, toda empresa pode levar os princípios do cooperativismo, tendo a participação ativa de seus colaboradores, devolvendo para a sociedade através de serviços com a comunidade. Então, o cooperativismo não é só um modelo técnico-econômico, mas também um princípio que pode... de vida. Isso, um estilo de vida. Um estilo de vida. E, aliás, você tocou num ponto interessantíssimo que a gente já estava esquecendo. Ele, como alguém que é membro do Rotary, que é uma entidade que presta um serviço devolvido para a sociedade, tem tudo a ver com o cooperativismo, né? Ou seja, desde sempre você sempre foi cooperativista, né, Alex? Até participando ativamente da sociedade. Com certeza. Até aproveitar a oportunidade, né, para você ver da questão do retorno, né? Eu estou como presidente do Conselho de Segurança Rural, um conselho que, na verdade, ele provê recursos para a segurança pública de uma maneira geral. A Credicorp foi uma grande parceira, fez uma doação bem robusta para nós, né? Então você vê que retorna os ganhos em prol da sociedade. Isso é muito importante para nós. Muito importante, tá vendo? É isso que a gente está falando sempre quando fala de cooperativismo, porque você está falando de uma cooperativa que não só coloca o dinheiro à disposição das pessoas que precisam para incentivar o seu negócio, mas como ela também devolve para a sociedade. Vou dar exemplos básicos. A gente tem aqui hoje em dia, por exemplo, a praça lá em Patos de Minas, né? Praça a Praça do dos Boiadeiros, que foi revitalizada, a doação aqui para o Conselho de Patrocínio, vários e vários outros projetos que a gente convida a todos a conhecerem, a participarem, né, Alex? Só quem é de dentro da cooperativa pode dizer o quanto é bom fazer parte dela. Com certeza. Vale a pena ser cooperado. O produtor rural fica com o pé atrás com relação às mudanças climáticas, né? Um tema muito discutido hoje mundialmente. Você, como um engenheiro agrônomo, especialista que trabalha diretamente com o produtor, o que a gente pode esperar para o próximo ano? Olha, são anos que a gente está passando grandes desafios climáticos, como você falou, né, Lélis? Na verdade, nós temos que repensar a forma que nós estamos conduzindo os nossos negócios, né? Os nossos negócios são as plantas, vamos falar. Então, é um ponto de reflexão que todo mundo deve fazer, né? Porque essas mudanças climáticas, elas vão continuar, né? E nós temos que nos adaptar, né? Na verdade, é um ponto o produtor é muito resiliente, né? Isso é fato. Mas nós precisamos começar a mudar a forma que nós estamos tratando as nossas culturas de uma maneira geral. Alex, muito obrigado pela participação aqui no Vamos Cooperar. Sabe que para a gente foi uma honra conhecer o seu projeto, saber que sua empresa está estruturada há tanto tempo, carregando consigo princípios e valores do cooperativismo. E isso nos deixa muito alegres. E fica o convite para você que está assistindo, que está ouvindo o nosso podcast, quer contar a sua história, entre em contato com a gente, mostre o quanto a cooperativa vai dos grandes aos pequenos negócios. Não importa o tamanho do seu negócio, importa é cooperar. Então vamos cooperar todo mundo e, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Espero visitar você aqui para a gente falar dessa expansão aí do seu negócio. É isso, eu que agradeço, né? Foi um prazer estar com vocês e estamos à disposição.
Prazer foi todo nosso. Muito sucesso aí a Floema e conte sempre com o Cicobi Credicorp. Pô, muito obrigado. Com certeza estou contando sim. E para você de casa, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, nos acompanhar também nas principais plataformas de áudio e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço.